Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: "A quem vocês estão procurando?" "A Jesus de Nazaré", responderam eles. "Sou eu", disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: "A quem procuram?" E eles disseram: "A Jesus de Nazaré." Respondeu Jesus: "Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens." Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: "Não perdi nenhum dos que me deste." Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu?" Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. "Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra esse homem?" Responderam eles: "Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti." Pilatos disse: "Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês." "Mas nós não temos o direito de executar ninguém", protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez?"
Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido.